Uma das melhores formas de se aumentar venda é dominando realmente estratégias e técnicas de vendas. Geralmente a gente pensa que vendedor bom é aquele vendedor que fala muito, que é muito comunicativo, aquela pessoa que é super extrovertida. E basicamente vendedor bom é aquele que sabe dominar técnicas de vendas. Eu até falo que geralmente a gente pensa que vendedor bom é aquele vendedor pirotécnico. Mas vendedor bom é aquele vendedor técnico. Mesmo que ele seja mais introvertido, mesmo que ele seja mais tímido, mesmo que ele não fale muito bem. Mas se ele dominar técnicas de vendas e souber conduzir uma venda, automaticamente ele consegue aí ser um bom vendedor, né? Geralmente a gente sempre pensa que pessoas que vendem muito são pessoas que são extravagantes. Mas não é bem isso. O que vende é aquele que domina processos e técnicas de vendas. Uma das técnicas que eu utilizo e que eu indico sempre para os nossos clientes e que indico para as equipes de vendas é que o cliente sempre tenha mapeado perguntas que são poderosas. Perguntas que vão dar contexto à situação, perguntas que vão gerar para a equipe de vendas insumo, dados, para que depois a equipe de vendas possa trabalhar com aquelas perguntas e aí usar argumentos específicos para fazer a jornada de vendas. Porque senão, muitas vezes você tem um caminhão de argumento e aí a venda está acontecendo e já no primeiro momento você já sai falando sobre a tua empresa, os diferenciais, os seus benefícios, a sua proposta de valor. E muitas vezes o cliente está interessado só em uma dor específica, resolver um problema dele. Ele não quer saber tudo aquilo. E aí confunde mentalmente os argumentos na cabeça dele e ele entende ou que você não é a melhor solução ou que você é aquele vendedor meio, sabe, meio vendedor que quer passar ele para trás, aquele vendedor que realmente não está interessado nele e simplesmente em vender. Então o que eu indico muito para os nossos clientes é mapear dentro das vendas, o estilo de cliente que você tem, os serviços que é oferecido ou o produto que é vendido, saber muito bem mapear as dores. E aí, quando você mapeia as dores, transformar em perguntas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando eu começo as minhas vendas, eu não saio falando da agência. Eu primeiro chego e pergunto para o cliente como é que está o mercado dele. Eu pergunto como é que estão as coisas, eu pergunto se ele está vendendo, se ele está satisfeito com o marketing. Eu pergunto coisas que me dão contexto. E quando o cliente começa a responder, eu já começo a anotar ou mentalmente guardar algumas informações. E quando eu vou falar sobre a agência, eu falo sobre especificamente um produto que a gente tem dentro de um hall de soluções específica para aquela dor dele. E aí o que acontece? O meu argumento soa como: nossa, parece que ele está falando exatamente comigo, na cabeça do cliente. E é isso que acontece mesmo, porque eu direcionei toda uma caixa de ferramentas que eu tenho na agência exatamente para aquela dor que o cliente precisa. E muitas vezes eu vou dar a mesma solução para o cliente que eu daria, só que o meu argumento, o meu discurso, ele está mais voltado para essa situação. Eu aprendi muito isso quando fui para os Estados Unidos e eu passei por alguns processos lá de vendas, fiz questão de saber como é que o americano vende e boa parte das vendas que eu passei por esses processos, eu identifiquei como eles vendiam. Afinal de contas, eles são o país que mais gera business no mundo, né? E lá, o vendedor, ele não sai falando, ele pergunta, anota e toda vez que ele argumenta de acordo com a tua dor ou melhor, de acordo com a dor que eu falava que tinha, ou então, quando eu tentava sair da venda, ele utilizava as minhas próprias palavras, falando: olha, você me disse isso, então se você está falando dessa objeção, não faz muito sentido, porque você acabou de me dar uma informação aqui. Então você não acha que você deveria pensar nisso? Ou seja, ele traduzia a realidade dele, do argumento de venda deles, para a minha dor. E isso foi muito poderoso. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar mais vendas e desenvolvi exatamente isso. E eu trabalho sempre perguntas em camadas. Primeiro eu vou para contexto, eu pergunto sobre o mercado, como é que estão as coisas, quais são as dificuldades de um modo geral, como que está o mercado daquele cliente especificamente. Depois eu vou para perguntas que são mais afuniladoras, como por exemplo, qual é o principal desafio da empresa, como que a empresa está em relação ao momento atual. Tudo isso me dando indicadores mais afunilados e depois por fim eu chego e pergunto mesmo como é que a gente pode ajudar naquela solução. E aí você deve estar falando: mas você vende serviço e eu que vendo produto. Eu costumo dar um seguinte exemplo. Imagine que uma dona de casa, uma senhora, entre para comprar uma geladeira numa dessas lojas de varejo. O que os vendedores geralmente fazem? Eles chegam e já saem falando: olha, dona de casa, tudo bem? Aqui, ó, eu tenho essa geladeira aqui, a senhora quer comprar uma geladeira? Tá aqui, ó, uma geladeira bonita, uma geladeira que está em promoção hoje, ela é uma geladeira da marca X, ela tem isso, tem aquilo. E o que acontece?
Ao invés do vendedor pegar e primeiro perguntar para essa senhora, por exemplo, qual é o que ela precisa, ele faz uma leitura, um scanner visual apenas e acha que com aquele scanner visual ele já pode sair falando do produto. O que eu faria se eu fosse vendedor, por exemplo, desse tipo de negócio? Eu primeiro perguntaria, tudo bem com a senhora? O que a senhora deseja? A senhora quer pagar à vista? A senhora quer pagar parcelado? A senhora busca um desconto bom para pagar à vista? A senhora quer um custo-benefício bom pagando a prazo? A senhora quer pagar em quantas vezes? Que tipo de geladeira a senhora quer? Quer uma geladeira grande, pequena? Quer uma geladeira que seja frost-free? Que não seja frost-free? O que a senhora precisa? E aí, com a resposta dessas perguntas, aí sim começa o processo de direcionamento. Aí você pode falar, legal, imagine que ela responda, por exemplo, eu quero pagar parcelado. E aí você usa o argumento do parcelamento. Porque se você sai falando, imagine que o vendedor chega e fala, não, aqui nós estamos com uma proposta muito boa, esse mês tem um preço muito bom nas geladeiras assim, assim, assim. E a cliente vira e fala, mas eu quero pagar parcelado, o próximo argumento do vendedor já soa como conversinha de vendedor, como querendo empurrar um produto ou um serviço para essa dona de casa. Então, agora, se ele primeiro pergunta e aí usa um argumento específico, se ela fala, não, eu moro sozinha, eu gostaria de uma geladeira pequena, ele fala, nossa, tem uma geladeira aqui que é perfeita para esse tipo de situação. Ela funciona assim, desse jeito, ela tem economia de energia, ela tem espaço ao mesmo tempo, ela é bem pequenininha, compacta, ou seja, isso dá impressão para o consumidor que está sendo feita uma venda totalmente atrelada para ela. Como, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar é se você tem, sei lá, um comércio que venda serviço ou comida. Muitas vezes a gente liga nesses comércios de delivery e simplesmente a pessoa pergunta, que pizza que você quer? O que você quer do meu serviço, tal, isso, aquilo. Às vezes faça um mínimo de perguntas de empatia, que gerem contexto para você, mas que dê empatia. E aí, tudo bem? Como é que está hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Eu duvido que esse tipo de pergunta poderosa, que inclusive vai te trazer dados, que depois você pode argumentar. Então, imagine que você fala, tudo bem, como é que você está hoje para uma pessoa que está pedindo uma pizza? Se a pessoa fala assim, hoje eu tô meio cabisbaixo, sabe? Só tive notícias negativas, meu dia não tá bom. Você fala, que tal de você, além de pedir uma pizza salgada, pedir uma doce também? A gente sabe que uma pizza doce pode te trazer aí um pouco de conforto através da comida, tal, isso, aquilo. Então, isso vai fazendo com que você, com uma pergunta de contexto, você gere empatia e você pode ainda aumentar suas vendas e direcionar o seu script de vendas exatamente para a dor do cliente. Tá? Então, esse foi um vídeo que eu indico, essa é uma técnica que eu indico, para que ao invés de você sair falando e dizendo sobre a tua empresa, faça perguntas poderosas que te darão contexto, que você vai fazer com que você descubra a real dor do cliente, que depois você possa customizar o teu pitch de vendas, a tua argumentação, demonstrar os seus diferenciais e o principal, você vai criar empatia. Tá? Você vai criar empatia. A pessoa, essa palavrinha que está na moda, ela quando é muito bem usada, ela é importante. Então, empatia, ela gera uma conexão. E essa conexão, muitas vezes, ela é o principal fator que dribla a questão de a pessoa querer pagar mais baixo. Né? Hoje todo mundo está querendo pagar mais baixo, mas se você gerar empatia, conexão, fatores emocionais no processo, nos primeiros segundos, automaticamente você tem aí uma chance maior de aumento de vendas. Tá bom? Bom, essa é a dica de hoje. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha, envia para quem precisa dessa dica, envia para quem está no momento aí que está realmente precisando dar uma alavancada nas técnicas. E é isso aí. Se tiver qualquer dúvida, me manda um inbox. Eu estou à disposição para poder responder e ajudar da forma que eu puder. Obrigado.